Cara, meu destaque acho que vai pro grande personagem da noite de ontem, que acabou sendo o goleiro Rossi do Flamengo. Vamos botar na frente do Rossi? Só que como você tá mal tecnicamente... Mas assim, o Carrijo, o atacante do Estudiantes, ganhou 10 dos 14 duelos aéreos que ele teve com a defesa do Flamengo. Assim, 7, 8 jogadores que o Flamengo tem, a capacidade que tem, e nenhum deles se sobressai num jogo. Foi a maneira com que o Flamengo perdeu mais muitos duelos no físico. E aí no físico não é... Intensidade, velocidade de jogo, aceleração. O Flamengo era isso, tinha que fazer isso. Passou melhor, o Flamengo deveria ter resolvido no primeiro Maracanã, jogo. Como é que você vai tirar a aceleração? Porque você erra o domínio. O Flamengo garantiu sua classificação para as semifinais da Copa Libertadores. Porém, a atuação apresentada na última partida gerou ampla repercussão. Isso porque o desempenho da equipe rubro-negra esteve muito aquém das expectativas, o que levou os comentaristas Mariana Fontes, Carlos Eduardo Lino, Pedro Moreno e Paulo Nunes a destacarem diversas falhas relevantes no coletivo e no comportamento em campo. Veja só. Cara, meu destaque acho que vai pro grande personagem da noite de ontem, que acabou sendo o goleiro Rossi do Flamengo. É um baita de um goleiro. A gente ontem estava discutindo, depois da participação do Galindo no Tá Na Área, com relação ao qual era o status do Rossi hoje no Flamengo. Se ele já era um grande ídolo ou estava nesse processo ainda, eu acho que o jogo de ontem meio que coloca uma pedra em cima dessa discussão. Acho que ontem o Rossi entrou pro hall de ídolos, pelo menos desse time do Flamengo. Se tornou um grande personagem porque, na minha opinião, comete uma falha no lance do gol do Estudiantes. Acho que não é um frango, mas era uma bola defensável dita pelo próprio Rossi depois na saída ali do intervalo, e depois nas penalidades é ele quem garante o Flamengo na semifinal da Libertadores, mesmo com uma atuação muito abaixo do que a gente imagina do Flamengo. Vi muita gente falando hoje que o Flamengo tivesse talvez entrado em campo com uma atitude soberba. Eu não achei que foi soberba. Eu acho que o Flamengo foi mesmo muito mal, principalmente em questões individuais. Assim, é difícil ontem a gente encontrar um jogador do Flamengo que tenha tido uma atuação minimamente irregular ao longo dos 90 minutos. Saúl. Só que talvez, único. Só que quando você pega e olha para uma equipe de 11 jogadores, você conseguir encontrar 10, 9 jogadores que têm atuações tão abaixo como foi ontem no Flamengo, isso é muito incomum. Eu acho que o Flamengo tinha uma estratégia de controle, de posse de bola, de tirar a velocidade do jogo e não conseguiu fazer, e sofreu demais no aspecto que o Flamengo já vem sofrendo alguns jogos, que é a questão da bola aérea. Ontem não foi exatamente bolas levantadas na área, mas assim, o Carrijo, o atacante do Estudiantes, ganhou 10 dos 14 duelos aéreos que ele teve com a defesa do Flamengo. Assim, e a gente está falando do sistema defensivo que é muito possivelmente o melhor da América do Sul. Então embora o Felipe Luiz ontem tenha falado que a manchete é o Flamengo está classificado e ponto, eu acho que nem ele acredita nisso na verdade. Porque se ele utiliza simplesmente dessa manchete, o Flamengo está classificado e ponto, você não absorve o que tem de ensinamento. Eu acho que esse confronto contra os Estudiantes, tanto o jogo de ida quanto de volta, o Flamengo tem muito do que tirar de ensinamento para essa semifinal também, que vai ser duríssima contra o Racing, que inclusive é um time mais qualificado do que é o Estudiantes. E também decide fora de casa. Exatamente. Paulo, depois eu vou voltar nesse tópico aí do Rossi. Eu tava por fora dessa discussão aí. Achei corajoso o tema. Puxar o tema da idolatria. Se ele é ídolo ou não, eu acho que ontem... Não, mas a discussão veio antes da partida. Não, antes da partida, sim. E antes era o quê? Sim. Não teve um consenso, porque assim, todo mundo acha o Rossi um goleiraço. Só que para você alcançar esse status de ídolo, você tem que ter, além de conquista, você tem que ter muitas partidas marcantes, você tem uma série de coisas. Ele até tem jogos marcantes. Assim, o Flamengo hoje é líder do Campeonato Brasileiro, se a gente for colocar a grosso modo, uma defesa de pênalti que ele faz contra o Palmeiras, que talvez hoje seja a diferença de pontuação ali de Flamengo e Palmeiras. Então, assim, ele tem, sobretudo em cobranças de pênaltis, ele tem partidas marcantes. Ele é, na minha opinião, um goleiraço, só que eu acho que ainda estava ali... ainda não estava chancelado como um ídolo do Flamengo. Eu acho que a partida de ontem, a maneira com que ele salvou o Flamengo, acho que alçou ele a esse status já. Eu seria mó advogado. Pensando depois do jogo, né, e eu tô com 90% do que o Pedro disse aqui, eu concordo. A gente vai falar do copo vazio primeiro. O copo vazio é quando você tem 7, 8 jogadores que o Flamengo tem, a capacidade que tem, e nenhum deles se sobressai num jogo. É muito difícil isso acontecer. Você tem 2, 3 jogadores que não vão bem na partida, 4, mas os 8 que decidem. Eu tô com você, eu acho que o Saúl foi bem com a bola, mas sem a bola teve dificuldades.
como todo o Flamengo teve, o setor defensivo então, absurdo. Tava falando com o Lino, essa jogada de a bola direta no centroavante, para ele dar casquinha, ou ele brigar com o zagueiro para tirar o zagueiro da jogada e a bola passar, eu fiz muito com o Jardel isso no Grêmio. A gente utilizava demais. E a gente sempre ia no zagueiro que tinha mais dificuldades. E ontem estava claro que ele estava indo em cima do Ortiz. Ontem a maioria das bolas ele foi em cima do Ortiz. Então, assim, o Flamengo não teve, o Felipe não teve, os jogadores dentro do campo não tiveram uma atenção rápida para entender esse movimento. Várias vezes dentro do campo, provavelmente o treinador não tem essa velocidade de raciocínio para ver isso, até porque ele está naquele clima quente do jogo. Mas os atletas dentro do campo tinham que ter isso, porque não tinha outra jogada. Os Estudiantes não tinha outra jogada. Era essa jogada ou as jogadas de fundo. As jogadas de fundo poderiam ser marcadas, mas a bola longa é muito difícil. E o cara, é o Carrilho, né? Carrilho, ele utilizava muito bem, porque quando ele não ganhava, ele ia no corpo do zagueiro. E aí, quando você não tem sobra, quando os dois laterais não fecham e não estão ligados, acontece o que aconteceu no jogo. Agora, eu vou pensar pro copo cheio. Eu sempre penso. Uma semifinal de Libertadores. Passar por uma semifinal de Libertadores, na casa do adversário, com um time desse tamanho, com essa magnitude que tem o Estudiantes, com a força do torcedor, e não é um time bobo não, é um time que sabe jogar, um setor defensivo que me chamou a atenção. Botou pressão no Maracanã, né? Meio campo técnico, e assim, aí eu entendo o que o Felipe quis dizer. Ele quis dizer, classificamos, porque ele quer trazer o jogador de novo para ele. É lógico que lá dentro do vestiário ele vai chamar atenção, porque não pode um jogo tão abaixo tecnicamente do Flamengo para um jogo que vai te levar à semifinal. Agora, você está classificado. Você tem que trazer de novo esse ambiente, essa capacidade do que o time tem, e eu acho, na minha opinião, repito aqui o que eu falei lá 2 semanas atrás. Para mim, a final é Palmeiras e Flamengo, porque são os 2 melhores times, 2 times que entendem de jogar Libertadores. Então, assim, é um jogo para abrir os olhos, mas para não deixar de comemorar, porque é muito difícil você passar uma classificação na Argentina. É que o Flamengo tinha 70% de posse de bola, mas não tinha um controle. Mas e aí? Não, então, tinha 70% de posse de bola, mas não tinha o controle. Acho que como estratégia o Flamengo entrou muito focado em tirar a velocidade do jogo, em deixar um jogo cada vez mais cadenciado, porque era óbvio que o Estudiante não tinha muito o que especular. Ia ter que começar o jogo, ia ter que tentar pressionar. Só que, assim, era o time de uma nota só. E tinha que tirar a diferença, principalmente. Só que, assim, era o time. Uma coisa é quando você vai pra cima, você tem recurso. Você tem Plata, você tem Lino, você tem Arrascaeta. Não, o Estudiantes precisava buscar o resultado, mas era o time de uma nota só. Então, assim, o Flamengo ontem, você falou muito em questão de intensidade. O que me chamou muita atenção foi a maneira com que o Flamengo perdeu mais muitos duelos no físico. E aí, no físico, não é com relação o time foi poupado no final de semana contra o Flamengo, contra o Vasco, não foi. Assim, no duelo mesmo. Foi jogo de contato. No jogo de contato, o Estudiante ganhou muita vantagem. A segunda bola, praticamente todas eram da equipe argentina, assim. E isso é algo que a gente não está acostumado a ver acontecer com o Flamengo. Então, assim, eu acho que a estratégia que o Felipe Luiz iniciou pensando de tirar a velocidade do jogo, de ter o controle da partida, ficou muito claro que não estava funcionando. E aí eu acho que faltou. O Flamengo, já que aqui controlar a bola, tocar, tirar a velocidade do jogo não está funcionando, vamos mudar, vamos para outro modo, que é o que a gente está acostumado a fazer, que é subir, agredir, pressionar, entendeu? E aí eu acho que demorou um pouco para que isso mudasse. E tanto é que não mudou, porque ele fez as alterações, ele tira o Pedro, ele tira o Arrascaeta, muda os jogadores e o time não muda. O time não consegue melhorar. O Flamengo não conseguiu melhorar. Eu acho que o Carrascal até tenta imprimir alguma coisa diferente. Também, mas não foi. Essa questão que o Pedro falou, e eu concordo plenamente, que a questão o Flamengo tinha que tirar essa atmosfera do jogo. Isso é fato. Quando você vai jogar fora de uma mata-mata de Libertadores ou de Sul-Americana, decidir ou na Argentina ou na Colômbia, você tem que tirar aquilo que o time, ao contrário, vai tentar botar em cima de você, que é intensidade, velocidade de jogo, aceleração. O Flamengo era isso, tinha que fazer isso. Só que como você tá mal tecnicamente, como é que você vai tirar a aceleração? Porque você erra o domínio. O domínio, a bola escapa. O Jorginho ontem, a quantidade de passes errados. Então, assim, você vai dar um passe, você dá a bola para a equipe adversária de novo, que ela vai fazer o quê? Acelerar de novo. Então, a parte técnica não deixou o Flamengo ter o controle que todo mundo esperava que o Flamengo tivesse. Agora, com detalhe, a gente precisa deixar isso bem claro. A gente está falando do jogo de ontem. A classificação é absolutamente merecida, passou o melhor. O Flamengo deveria ter resolvido no primeiro Maracanã, jogo. Se a gente for falar de defeito, de erro, talvez deveria e poderia. O maior erro
Foi aqui. Foi aqui. Eu também acho Foi que não podia ter ter ido matado com o 3 jogo a no 0. primeiro tempo. 3, 4 a 0. Mas o melhor passou, o Flamengo se classificou. Isso daí é indiscutível. Isso aí ninguém discute. Só que aí a gente também entra numa outra questão que a gente, em vários momentos da temporada, a gente ressaltou no Flamengo, que é a questão do volume de oportunidades criadas com relação Muitas vezes ao não aproveitamento. faz, né? Por exemplo, o jogo contra o Vasco, o empate contra o Vasco em vários momentos do jogo foi melhor, mas o Flamengo na reta final do jogo, quando começa a pressionar, o Flamengo tem 2, 3 oportunidades ali que se faz o gol, ganha o jogo. O jogo contra o Estudiantes no Maracanã, o jogo de ida, foi a mesma coisa. Uma penca de chances desperdiçadas pelo Flamengo que poderia fazer com que o jogo de volta fosse apenas protocolar. Então, a gente falou da questão da bola aérea e tudo mais, mas essa questão do aproveitamento na frente do gol, das oportunidades, é outra questão que a gente também não pode deixar passar. Nesse primeiro tempo do jogo, ele teve 2 oportunidades também para fazer um gol. Esses números que a gente está vendo, Paulinho, esses números são do jogo de ida, tá? No 2-1 do Maracanã, que o Flamengo podia ter feito 3-0, que o Estudiante podia no final ter feito 2-2 também, mas enfim, primeiro jogo, esse aí só pra gente comparar com o jogo Esses números, eles são meio que mentirosos, entre aspas. Isso. Porque no segundo tempo foi outro jogo. Exato. Né? Foi outra partida. Porque Perfeito. se você analisasse o primeiro tempo, o Flamengo poderia ter feito muito mais. E essa questão de você ter a oportunidade de fazer fora de casa, como o Flamengo teve no primeiro tempo, a gente vai falar depois sobre o São Paulo. A gente está falando de um time com o Flamengo que tem jogadores que decidem, eu sempre digo 7, 8 jogadores que decidem, que eles vão lá e vão resolver numa jogada individual, num jogo intuitivo, porque quando a gente fala, mas o Flamengo tem os mecanismos para atacar, o Flamengo sabe atacar de várias maneiras, por dentro, por fora, né, com chutes de fora da área, só que às vezes o jogador, e principalmente nesses jogos importantes, o jogador que tem que ter a tomada de decisão correta, o jogador que vai ter numa jogada o jogo intuitivo para quebrar essa marcação, porque ontem, não sei se vocês concordam comigo, mas teve muita perseguição, muito jogador sendo marcado individualmente. Então, para você melhorar isso, você tem que quebrar essa primeira marcação. E o Flamengo ontem, tirando o Lino, que tentou algumas vezes, mas perdeu a maioria delas, mas tentou quebrar essa linha driblando, o Flamengo não teve outro jogador que tentou driblar. Sempre nos passes e lento, circula pra cá, circula pra lá. E aí dá oportunidade pro setor defensivo, e que foi muito bem, por sinal, o Estudiantes. A gente tem que olhar pro outro lado, Mari. Eu sempre falo isso. A gente tá vendo o Flamengo, é melhor, tem um investimento maior, só que do outro lado tem um time. Tô com você também. Tem um time que joga muito, que jogou muito, jogou a vida, que o torcedor tava junto. E quando você passa de uma situação como essa, não foi um grande jogo do Flamengo, não foi, mas passou. Título. O Rossi já tem partidas, assim, tem partidas marcantes. E ontem ele botou na prateleira ali uma partida que, assim, o torcedor rubro-negro vai durante muito tempo, vai lembrar do jogo de ontem, da semifinal, que o Flamengo chegou porque o Rossi defendeu 2 pênaltis. E se for campeão da Libertadores, então o jogo de ontem passa a ser um jogo muito marcante. É aquele jogo que eles falam assim, esse jogo aqui nós ganhamos o título. Tem esse jogo que você fala assim, lembra daquele jogo que você fez lá nas quartas? Dali pra cá a gente... Então, mas aí a gente tem que cumprir nosso compromisso profissional e falar, não, foi ali que você quase perdeu, inclusive. Você se arriscou naquele jogo. O cara te salvou. Não é verdade? Mari, mas você viu, vou te falar uma coisa, às vezes quando a gente fala do goleiro, e o Pedro tá falando aqui sobre ele pegou 2 pênaltis, e às vezes você fala assim, mas pegou 2 pênaltis porque o cara bateu aqui, aí foi meio de cima dele. O primeiro pênalti que ele pega do cara que fez o gol... Não, ele é muito bom de pênalti. Esse cara que fez o gol... E outra coisa que eu quero dizer também... Quando ele vai pra bater, eu falo assim, o cara que faz o gol sempre vai errar. Temporada, o Rossi tá entre os melhores goleiros de futebol brasileiro. Vamos botar na frente do Rossi? Cara, difícil. Eu não acho, não. Lá, vai pensando na tua resposta. Eu acho muito equivalente. Deixa eu te falar Vai outra coisa. pensando na tua resposta. Deixa eu te falar uma coisa que Já pode te dei o spoiler do programa. Deixa eu te falar uma coisa que pode melhorar a sua vibe com o Rossi. Mas eu tô bem, eu gosto do Rossi, quero deixar claro que eu gosto muito. O estilo de jogo do Flamengo passa muito por ele. O Rossi, além do que ele é dentro das 4 linhas, a maneira que o Flamengo joga, a capacidade que ele tem de ser frio para esperar, porque o Flamengo precisa trazer a equipe adversária para marcar dentro do seu campo, dentro da área, ele espera o último momento para dar o passe, ele não tem medo, ele tem bola longa, ele sabe jogar, ele entende o jogo do Felipe Luiz. Então, assim, além dele ser bom, eu gosto dele, não acho ele um goleiraço, mas eu gosto dele. Então, tamo junto. Não, goleiraço. E assim, eu acho que
a minha preocupação é assim, a gente não pode, de repente, transformar o Rossi é o goleiro que pega pênalti. Não, ele já salvou o Flamengo várias vezes com bola rolando. Né? Eu acho que ele tem algumas lacunas, assim como o próprio Hugo também é um goleiro também que tem várias lacunas. Se a gente for pegar o Everton, é goleiro do Palmeiras. Teve um tempo agora atrás, pode por uma fase ruim. Cometendo vários erros. O Everson, goleiro do Atlético também, que é destaque. Léo Jardim do Vasco também, que salvou o Vasco já tem 3 anos salvando o Vasco. Você vai encontrar alguns jogos que falha também. Assim, eu acho que ele tem algumas lacunas, como a gente falou agora, por exemplo, na questão da bola aérea. Só que assim, pra mim é um goleiraço, porque é um goleiro seguro, é um goleiro, assim, que dificilmente ele sai do jogo. Por exemplo, a gente já viu jogos do Flamengo em que o Flamengo usa muito esse expediente de sair da bola curta, do passe desde trás, que é um ponto muito forte dele, o jogo com os pés. Já teve jogo dele, às vezes, errar, sair com a bola no pé, no lance seguinte ele pega e faz a mesma coisa. Então, assim, é um cara que tem personalidade e na cobrança de pênalti não precisa nem discutir. Resumindo, é o terceiro melhor goleiro do Rio de Janeiro. Não, isso porque o John foi embora, né? Senão eu tava brincando. Mas a temporada do Rossi é dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Não, é óbvio que a gente tá brincando. Tem um ponto que é importante a gente destacar, você falou aí. Para o jogo do Felipe Luiz, encaixa perfeitamente. É um cara que joga muito bem com os pés. Só que eu sou aquela que sou contra fórmulas e máximas e não acho que deva ser o ponto principal do goleiro, jogar bem com os pés. Eu vou voltar no Courtois. Não acho. Não acho. Não, mas assim, não é... Para o jogo do Felipe Luiz, não é o ponto principal. Só que assim, é o plus uma a mais. valência. É o plus a mais. Uma valência que você tem. Assim como a função do centroavante é fazer gol, cara. Se a bola passa do jeito que passou, pelo Luciano ontem, pelo Pedro ontem, e os caras não fazem, você vai discutir questão técnica, momento, o que já fez na vida, a altura que tem, o que ele colabora taticamente. É rede. É rede. A função do cara é finalizar a jogada, é dar sentido àquilo que o time constrói. O Pedro, por exemplo, não fez isso ontem. E talvez o maior problema do Flamengo tenha não sido astuto o suficiente para criar uma reposição à altura do Pedro quando essa bola estava quicando no mercado. Quando era necessário o Flamengo ter feito isso. Quem era a bola? Pedro. Não. achei que você estava falando de alguma contratação que o Flamengo podia ter ido. Era a contratação de um centroavante. O Juninho não era, né? Não, o Juninho não era. Exatamente. Acho que esse foi o erro do Flamengo. O erro do Flamengo foi não ter se preparado para um plano Pedro de verdade. O Pedro não vai jogar bem a vida inteira. O Pedro não vai resolver todos os jogos. O Pedro passa por fases ruins e ele ontem não estava bem. E aí você começa a discutir, eu não tenho o Pedro, eu faço o quê? Chora. Então, até por conta disso, eu não teria tirado o Pedro no jogo de ontem. Eu teria até tirado o Arrascaeta, mas não teria tirado o Pedro. Até pelo que era a configuração do jogo, um jogo muito físico, de choque. O Flamengo não tem um outro jogador essa característica no banco. Segurar a bola. Não tem um centroavante, não tem um 9. O Arrascaeta, por mais brilhante que seja... Também não fez. Não fez, não. Isso daí... O Arrascaeta recua. Achei. Mari, é só você pensar. Jorginho não fez um bom jogo. Exato. O Plata não fez um bom jogo. O Arrascaeta não fez um bom jogo. O Pedro não fez um bom jogo. O Lino não fez um bom jogo. Bota só o Saúl aí. Só o Saúl. E o Saúl construindo, chegando. Porque marcando também ele não foi bem. Porque deu essa bola que toda hora esse centroavante vinha pra cá, a segunda bola o Flamengo não tinha. O Flamengo não tinha o Jorginho pra marcar e nem o Saúl pra pegar a segunda bola. O Estudiantes prendia muitos lados do Flamengo porque joga muito assim, né? E aí acaba ligando bola. Então, para poder, de alguma forma, ter espaço no centro de campo para segunda bola, para raspadinha. O Flamengo caiu em um monte de armadilha. Esses são os números do jogo de ontem. Já vimos os números da partida de ida, né, no Maracanã semana passada. Ontem ficou assim, o Flamengo teve 64% de posse de bola, números do jogo todo, tá? Finalizações, 13 para o Estudiantes a 7. Sabia que o Flamengo finalizou mais contra o Bayern de Munique do que contra o Estudiantes? Dorme com esse barulho aí, ó. Seu adversário tem 36% de posse de bola, finalizar quase o dobro que alguma coisa está errada. 3 finalizações a 3. Não foi um bom jogo do Flamengo. Tá classificado com todos os méritos e que bom, porque, gente, vamos falar, é uma equipe, é muito melhor ver o Flamengo jogar do que o Estudiantes. É muito melhor. E a gente falou que eu falei desses jogadores que não foram bem. Agora, se você for para trás, o Varela não fez um bom jogo. Alexandro, bem abaixo daquilo que o Alexandre pode ser. Então, assim... A dupla de zaga. Então, você vai analisando. Cara, é muito difícil um time, eu sempre falo isso, eu sempre falava isso e falo, e repito. Quando você vai enfrentar um time do tamanho, com essa capacidade que o Flamengo tinha, a gente ia enfrentar o Palmeiras, ia enfrentar o São Paulo da época, você fala assim, cara, esses caras são 6 caras que decidem jogo. Tem que ter 4 no mínimo que tá ruim. Quando tem 6 mal, é muito difícil um time conseguir. Eu acho que o Flamengo ainda suportou muito
com essa falta da condição de jogadores que não atuaram bem. E substituiu, e quando substituiu o time não mudou. Exatamente. E não conseguiu. O Luiz Araújo entrou mal. Sim. O Luiz Araújo entrou mal no jogo, errando praticamente quase tudo. Você falou do Carrascal, ele deu um pouquinho mais de dinâmica. Tentou botar um gás ali. É uma dinâmicazinha diferente. É igual saindo mais. Ele se movimenta mais naturalmente do que o Arrascaeta, que se tornou um segundo atacante. Mas, assim, longe de ter conseguido fazer o Flamengo engrenar. Semana passada, talvez, ou a semana passada, o Felipe Melo esteve aqui comigo e ele chamou a atenção para um ponto que ontem eu vi em campo. Eu sinto falta de alguém, e aí vindo do Felipe Melo a gente entende perfeitamente por que valorizar tanto. Alguém que, aqui não, queridinha. Não tem esse jogador no Flamengo. Vocês acham que tem? Assim, Aquele que, assim, te limita. Aqui você não vai se criar, não. Mas esse jogador não tem que ter no Flamengo. Você não gostou quando ele falou isso, né? Eu gostei, eu adoro volante. Adoro volante. Não sei nem se precisa ser um volante, de repente um zagueiro, Adoro o time que sabe se fechar. Adoro não jogador... é só se fechar, é se fazer respeitar. Não, mas é que aí não é Flamengo. Aí você me desculpa. O Flamengo tem que ganhar como Flamengo. O Flamengo tem que ganhar como Flamengo. Mas você pode ganhar como Flamengo e ter uma personalidade dessa na equipe, não? Mas isso aí qualquer jogador tem que ter dentro dele. Exatamente. Estão me falando aqui o que eu ia complementar. O Flamengo tinha. Era o Gerson. Mas... eu acho que era. Mas o Gerson e Felipe Melo não estão na mesma calçada. Acho que são. Não, mas é um cara que, daqui você não passa, não. Eu sinto falta, dessa personalidade. Eu prefiro ter o Jorginho do que ter o Gattuso. Mas muito mais. Sim. Eu prefiro mas não ter precisa ser uma coisa ou outra. Não, mas eu prefiro ter dois volantes. Eu prefiro ter dois volantes como o Jorginho do que ter dois volantes como o Gattuso. Jorginho e Saul, cara. Jorginho e Saul. Mas o Gerson não te entregava... Cara, mas o Gerson não é Felipe Melo. Eu também acho que não, história. Não, mas ele não estava falando sobre ele, não. Ele não estava falando sobre ele. Ele só estava falando que sentia falta de alguém com essa personalidade. Quem acrescentou o fato de ter partido dele fui eu. Da personalidade, tudo bem. Aí sim. Mas da o Flamengo não precisa de um volante com característica de pegada, de força. E o Felipe Melo, tecnicamente, é muito bom. Eu acho que o Flamengo sentiu no físico. Gerava jogo também, não era só um marcador. O Felipe Melo era um cara que ajudava em construções, era um cara que ele acima dessa média ali. Não, mano, português, claro, eu não tô falando do porradeiro. É o cara que vai gritar, que vai botar o dedo na cara, que vai... Não precisa. É o cara que vai limitar. Dessa energia. Eu acho. Pode ser. É uma discussão boa, sim. Acho que talvez falte essa personalidade. E o Felipe Melo aqui trouxe esse ponto na semana passada. O que eu tinha que fazer mesmo? Que negócio de arte do Flamengo? Campanha do Flamengo. Então tá, vamos colocar na tela, então, os números da campanha do Flamengo até aqui na Libertadores. Bom, o Flamengo começa na fase de grupos vencendo o Deportivo... Eu vou ler daqui que é mais pertinho. Vencendo o Deportivo Táchira, vencendo fora de casa. Aí em casa, perde para o Central Córdoba. Depois empata com a LDU e empata com o Central Córdoba. Tudo isso na fase de grupos. Ainda teve depois, claro, o 2-0 de volta, né? Estamos vendo as partidas de volta. O 1-0. Chegamos às oitavas de final e o jogo foi contra o Internacional. O primeiro foi 1-0. Foi aquela sequência de 3 jogos contra o Internacional, né? Libertadores, Brasileirão, Libertadores. E foram 3 vitórias do Flamengo. O melhor momento do Flamengo na Libertadores. O 1-0 e depois o 2-0. Aqui, as oitavas. Sabe que... E aí depois a gente teve o 2-1 no Maracanã para o Flamengo e ontem 1-0 para o Estudiantes, ou seja, empatando no agregado e o Flamengo passando nos pênaltis às semifinais. Diga lá, Pedro. Sabe o que é curioso? É que acho não, certamente isso passou na cabeça do torcedor do Flamengo durante o jogo de ontem. É ver que, assim, o rumo da campanha do Flamengo na Libertadores nessa temporada estava muito parecido com o que foi nas 2 últimas temporadas, onde o Flamengo faz uma fase de grupos onde era para ter nadado de braçada muito abaixo, termina na segunda posição do grupo e aí, numa fase mais adiante, enfrenta um adversário muito abaixo, anteriormente o Olímpia, cai para o Olímpia, no ano passado cai para o Peñarol, que depois é amassado pelo Botafogo na semifinal, e acho que quando o torcedor do Flamengo, quando se viu no cenário que o jogo apresentou 1-0, falou, não é possível. De novo, a mesma história pelo terceiro ano consecutivo. E teve a possibilidade. Sim, flertou. E esse é o pouquinho para um espaçozinho. Sim, esse era o Flamengo do Velho Testamento. Aquele ponto esquerdo que entrou, Catré, como é que era o nome do ponto esquerdo? Catré. Se ele tem uma tomada de decisão melhor em 2 contra-ataques, uma bola que ele chuta de fora, que de fora da área, que tinha 2 sozinhos do outro lado. Sim. Então, assim, o Flamengo flertou muito ontem em ser eliminado. Cetré.
O gol que tomou no impedimento, que bem marcado. Também foi por curto, né? Mas ali foi a inteligência do Léo Ortiz. Ele falou muito bem. Ele trava na hora. Quando tem eu falei, esse cara não vão ver que tá impedido, porque a velocidade do cara, ele não conseguiu frear. Se o cara é inteligente, segura um pouquinho, ele sai na boa. Mas o cara não, e ele pensou. Ele foi muito perfeito na jogada, embora seja um risco enorme. É um risco. O Léo, porque assim, se ele vai pra apostar corrida, ele não ia chegar. Então, assim, foi a inteligência, mas o recurso que tinha ali no momento. A ação cognitiva dele. Realmente. E assim, e você vê como é que a gente tenta, às vezes, simplificar. Mas assim, é um troço muito complexo jogar futebol. E na hora ali, você ter a velocidade de raciocínio. Naquele momento. Numa pressão, naquele momento, você conseguir, numa bola viajando, você ter essa velocidade de raciocínio, de olhar, observar. E você se arriscar, né? Arriscar, tipo assim, eu posso fazer uma besteira, em vez de eu correr atrás dele, eu posso fazer uma besteira, mas é melhor. Eu tenho certeza que eu tô fazendo. Então você tem que tomar. Seguro, né? É a tomada da decisão. Se o Cetré tem uma tomada inteligente, melhor, ele tinha duas possibilidades do Estudiantes fazer o gol. Agora é a sua vez de opinar. Você concorda com as críticas feitas pelos comentaristas sobre o baixo rendimento do Flamengo, acreditando que a equipe precisa corrigir urgentemente esses problemas para sonhar com o título? Ou acha que, apesar da má atuação, o mais importante foi garantir a vaga na semifinal e que o time ainda pode evoluir nos próximos confrontos? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima!